Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Cinema com o Tidico. Gente, assisti Madame Teia. Galera, não é brincadeira não. Foi uma das maiores perdas de tempo da minha vida até hoje. Esse filme, ele é ruim com gosto, mas é muito ruim. Ele não tem vergonha. Sabe aquele filme que ele não tem vergonha de ser ruim? Olha, é uma coisa assim, simplesmente patética. Bom, bora pro vídeo. Antes da gente começar, galera, lembrando, tem spoiler. Tá? Aqui tem spoiler do filme. Se inscrevam no canal, quem ainda não é inscrito, se inscreve aí, ative as notificações, vão deixando esse likeinho, que o likeinho dá mó moral. Galera, Madame Teia é até difícil de falar, sabe? É até difícil. Começa, né, a história inicial de uma mulher grávida, que é a mãe da Dakota Johnson, que é a Madame Teia aí, né? Ela tá lá atrás de uma aranha na América do Sul, tá atrás de uma aranha junto com um companheiro, né? Um rapaz que está trabalhando com ela. Então ela tá atrás da aranha, tem rumores em volta da aranha, a aranha toda se passa, né, com revelações em relação à aranha, que traz, né, de uma certa forma poderes, né, tem reações nos seres humanos e tem um clã, né, o clã das aranhas, né, que eles falam. Então tem todo um mistério aí e nós já estamos situados em que as aranhas teriam poderes, né, teria uma influência muito bacana nos humanos e ela tá atrás de uma cura em relação às aranhas aí. Até aí, tudo bem, né? Eis que ela acaba sendo assassinada, traída e assassinada quando ela acha a aranha, isso no começo da história pelo rapaz que está trabalhando com ela, e o cara se revela ser um traidor e leva a aranha, né? Esse é o comecinho do filme, só a sinopse pra vocês entenderem. Aí ela é levada pelo clã das aranhas e não conseguem salvá-la, mas conseguem salvar o bebê que ela estava grávida. Até aí tudo bem, é a Dakota Johnson, esse é o comecinho da história. Até aí você fala, beleza, ok, né? Interessante, vamos ver como é que o filme vai se desenvolver. É aí que tá o problema máximo, né? O filme, ele é uma coisa assim simplesmente assustadora porque ele não dá explicação nenhuma e não nos situa de absolutamente nada. Aí a Dakota Johnson, ela é uma paramédica, eu não sei, eu acho ela uma boa atriz, só que tem hora que ela não tem expressão, tem hora que ela não tem carisma. Esse filme, coitada, acho que não foi nem culpa dela. Mas esse filme ele não foi culpa dela porque ele é tão inútil, tão incompetente, tão mal desenvolvido, que aí acho que não é culpa da atriz. Eu acho a Dakota Johnson uma boa atriz, sim. Ela começa a descobrir os poderes dela na cidade, né? Ela começa a ficar confusa e começa a descobrir os poderes dela. As cenas que ela vê o poder da aranha, que a teia, nós fomos descobrir depois, mas ela foi tocada, né, pela aranha, pela teia, desde que ela era bebê. Então ela tem um poder muito forte. Ela consegue ver o futuro e alterar o futuro. Essa é a característica. Esse é o poder mega foda dela. Nesse momento, as cenas que ela vê o futuro são legais. As cenas que ela tá confusa, que ela não sabe o que tá acontecendo com ela e ela passa a ver o futuro, é legal. Isso é o único ponto positivo do filme. E aí, nesse momento que começou, tem a trama com a mãe dela, tem a traição, tem o vilão, que você fala, o que que esse cara quer? Né? O que que ele quer fazer? Qual que é o plano dele? E aí, aí você vê a Dakota Johnson se revelando ter os poderes e ela sendo, né, a fodástica, a fortuna, você fala, aqui tá ficando legal. Aí o filme, do nada, ele começa a se perder de uma forma absurda. Envolve três meninas, né, que são as meninas que iriam matar o cara, que iriam destruir o vilão, né? Que ela tem uma visão, que ele tem uma visão. Ele também tem o poder da aranha, né? Que ele roubou lá da mãe dela. E ele tem uma visão e ela também. E só que no momento em que ela salva as três meninas, que daria a entender que elas estão ligadas à aranha, todo o negócio da teia, toda a ligação, ela salva as meninas, não tem ligação nenhuma, não tem lógica nenhuma. As três meninas, de uma certa forma, elas são órfãos, não necessariamente, mas os pais, tem uma lá que os pais não ligam pra ela, tem outra que não vive com a família, estão ali, perdão, gente, na mesma situação da Dakota Johnson, que é a Madame Teia. E aí nós estamos esperando uma grande explicação do destino, do futuro em relação a isso. Não tem nada. A ligação dela com as meninas não era absolutamente nada mesmo, era só de proteger do vilão ali, sem explicação nenhuma. Até aí tudo bem, ela não sabe o porquê que aquele cara tá atrás das meninas, tá atrás dela, ela não sabe qual que é a ligação.
Aí ela mexendo nas coisas da mãe, ela vai pro Peru, né? Pra América do Sul, pra entender aonde tudo começou, porque as aranhas eram de lá. E ela vai atrás do clã das aranhas, atrás de respostas. Vocês estão preparados? Acho que quem tá aqui no vídeo já assistiu o filme, né? Quem não assistiu, não assista. Assistam o vídeo aqui e não precisa assistir o filme, porque o filme ele é horroroso, um lixo, um dos piores lixos que eu já assisti. Aí ela vai pra lá, no clã das aranhas, porque quando a mãe dela morre, o cara fala lá, o principal do clã. Porque tinha toda uma cidade das aranhas, né? Uma cidade deles, né? Um local do clã das aranhas. Você fala, vai ter as explicações, né? Os motivos. Quando ela vai pra lá, porque ele fala pra mãe, ela vai voltar um dia e nós vamos dar todas as respostas, todas as explicações. E nós estamos esperando isso. Nós, como idiotas que estamos assistindo esse filme, nós estamos esperando essas respostas e explicações. Aí ela vai pra lá. Aí ela vai pra América do Sul. Encontra o cara, o líder, o que efetivamente é o líder do clã, e não dá explicação de nada, ele só explica como a mãe dela morreu. E aí ele fala: Você tem o poder de controlar tudo, deixa a teia fluir. Aí ela vê. É tão patético. Que é só um cara que fala com ela, ele não a treina, ele não explica nada. O clã das aranhas não significava nada. O cara só deixa ela ver como que a mãe dela morreu. Aí ela vê que a mãe dela ela foi, porque ela tinha uma certa, nesse momento do filme, só nesse momento, cita uma certa revolta dela pela mãe, para com a mãe, porque a mãe teria se arriscado, né? O que a mãe estava fazendo nessa floresta perigosa, grávida? E aí ela descobre que a mãe estava com uma doença, né? E que fez isso para salvá-la, né? Tava querendo curar a criança, curá-la e curá-la efetivamente a criança, que não ia ter jeito, que não ia ter salvação. Então a mãe dela estava fazendo tudo isso por ela. Aí eu passei minha vida inteira te odiando. Só que em nenhum momento mostra esse drama dela com a mãe, essa revolta. Daria pra especular, mas o filme ele não tem o menor compromisso com a lógica, com a realidade, com explicar. Ele não aprofunda em absolutamente nada na história. Não aprofundou na história do clã das aranhas, qual que era o motivo, o que esse clã faz com esses poderes. Não aprofundou nessa questão dela com a mãe, nas questões mais profundas. Não aprofunda o poder dela. No final era só pra salvar as meninas e ela mal usa o poder. É uma coisa assim patética, 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 patética. Se você for pensar bem assim, é tudo muito mal desenvolvido, é tudo muito ruim. E aí chega o que talvez seja na cereja do bolo, né? É que, gente, fica difícil. É difícil chegar aqui e comentar. Não tô reclamando não, pelo amor de Deus, galera. Nós estamos juntos aqui. Mas é difícil chegar aqui, comentar e fazer uma crítica de um filme tão ruim. É muito ruim. Ele não começa tão mal. A historinha ali, você fala, legal, vamos ver, né, o que vai ter aqui. Só que depois, a evolução dele é muito ruim. E aí, você tem o vilão. O personagem do vilão. Ele fala... primeiro que a dublagem do vilão me incomodou demais, assim. Parece, eu não sei, me parece que não é a voz do ator. É uma coisa, assim, muito escabrosa, muito mal feita mesmo. Aí, isso estava me incomodando demais. Parece que ele tá sendo dublado. Eu não sei o que aconteceu. Se é a voz do cara, mas parece que ele tá sendo o tempo inteiro dublado. Isso incomoda muito no filme. Pelo menos me incomodou. Eu não sei o que fizeram ali. E aí, o vilão, ele é a coisa mais sem nexo e sem lógica. Eu acho que ele é um dos vilões mais sem nexo e sem lógica que eu já vi na vida. Não foram capazes de explicar absolutamente nada. Nada. Por que ele roubou a aranha da mãe dela? Tudo bem, ali a gente imagina que seria para ele ter o poder para ele, né? Para ele conseguir o poder. Até aí tudo bem. Só que não explica nada. Depois ele fala de uns certos projetos. Eu tive muita dificuldade para conseguir isso. Eu tô fazendo coisas muito maiores. No final ele não tá fazendo absolutamente nada. Não explica o que ele tá fazendo. Se ele queria só o poder para ele, só para ele ficar forte, ou se ele realmente estava fazendo alguma outra coisa com a aranha.
Se ele tava realmente, se ele tava realmente desenvolvendo alguma coisa, usando pra uma cura, usando pra ganhar muito dinheiro, ou para acabar com algumas pessoas, não explica absolutamente nada as motivações do vilão aí. Não explica absolutamente nada por que que ele matou a mãe dela pra pegar aranha. No final ficou só pra ele ter o poder pra ele, mas não explica absolutamente nada. Aí ele tem uma visão, falam que ele foi amaldiçoado, o clã da aranha, o cara lá da aranha fala que ele foi amaldiçoado porque ele roubou uma aranha, mas também não explica nada se aquela aranha que ele roubou tinha que ser devolvida lá pra mata que ficam as aranhas, que tá o clã das aranhas, não explica absolutamente nada. E aí ele tem essa visão das três meninas o matando ele, né, invadindo a casa dele, o apartamento dele, sei lá, e assassinando ele. Por isso que ele tá atrás das meninas. E aí é onde a Dakota Johnson entra, né, pra proteger as meninas, também sem explicação nenhuma, só pra salvar da morte. Porque no final não tinha ligação nenhuma, não tinha ligação das aranhas com ela. Era só que ela precisava salvar essas meninas porque ele teve uma visão que também não explica. Não explica o motivo. As meninas, elas não era que. Não tem. Esse fio da linha do tempo não tem a menor lógica, porque elas não estavam vinculadas a Dakota Johnson no começo da história. Ela só viu as meninas sendo assassinadas sem motivo nenhum pelo cara, e aí foi salvar as meninas. Não dá nem pra explicar, gente. Não fica nem lógico eu falar aqui. E aí ele consegue um sistema, né, um sistema da federal de segurança que ele consegue da forma mais simples possível e ele coloca uma pessoa pra trabalhar pra ele sem lógica, sem nenhuma, pra rastrear as meninas, pra assassiná-las, porque ele quer evitar a morte dele, né, da visão que ele teve. E aí ele fala, chega uma hora que ele fala pra essa funcionária dele, ele fala, eu custei muito pra conseguir esse sistema, então você acha essas meninas. Ele conseguiu em uma noite. Não explica se ele tava armando um plano pra conseguir esse acesso, porque mostra, né, ele vai atrás de uma pessoa federal, né, e consegue o acesso, ele rouba o acesso. Só que não faz o menor sentido, a menor lógica, porque ele fala, eu demorei muito, me custou muito conseguir esse sistema. O filme mostra em uma noite, não mostra que se ele estava armando um plano mirabolante para conseguir seduzir aquela moça e conseguir esse acesso, não explica absolutamente nada e depois também não fala qual que era o plano dele, o projeto, por que que ele tinha que continuar vivo. Pelo que ele fala, ele faz uma alusão de que ele tá fazendo algo grandioso, que não explica absolutamente nada. A cena final é ridícula. Ele, pra matar as meninas, né? Ou a própria Dakota Johnson, eles estão em um lugar que tá caindo. Um prédio que tá desmanchando. Que tem explosões, né? Que ela sabe, ela leva ele pra lá. Porque ali explode, né? Tem os fogos, ali tem umas questões ali que explode. Ela fala, é um campo minado o prédio. Ele jogar alguma menina, ou ela mesmo, fica fácil, mas ele nunca joga, né? Ele tá sempre. É aquela cena mais ridícula de ação, de tensão ali, que ele tá pra matar e nunca consegue matar, né? E fica aquelas falas, agora acabou, não sei o quê. É uma cena final completamente horrorosa e que. Assim, assustador, porque nem a própria Dakota Johnson, que é a Madame Teia, ela também não tem o controle, nem ela sabe direito qual que é o poder dela. Ela sabe que ela tem a visão e que ela pode ter vantagem em relação a isso, mas ela é fraca falando em termos de luta. Tem uma hora que ela consegue se dividir em três, porque o cara do clã das aranhas lá falou, você pode estar em todo lugar. Só que isso também é muito mal desenvolvido, isso também é muito mal... Gente, é assim... No final, obviamente, elas conseguem derrotar o vilão e ficam juntas em uma forçação de barra muito grande, porque aquelas meninas com uma personalidade, adolescentes com personalidade forte também, com um gênio forte, não sei se aceitariam assim ficar com ela, né, com a Madame Teia, mas até aí tudo bem. Só que a amizade delas, né, de virarem irmãs assim, de virarem uma família,
é muito mal construída. No filme não dá tempo disso acontecer. É tudo muito mal desenvolvido, é tudo sem explicação, é tudo sem lógica. É um filme, assim, muito ruim. E não precisaria ser tão ruim. A história inicial ali tava legal, o envolvimento dela com os paramédicos, né, com o pessoal da profissão ali dela é interessante, é real. Então, o link dela com as meninas poderia ser muito melhor desenvolvido, poderia ter mostrado, né, poderia ter tido mais empatia, mais explicação, mais lógica, que o filme não precisaria ser tão ruim. Só que eles não dão nem lógica, nem explicação pra nada, pra relação dela com as meninas. O vilão é completamente patético, sem explicação nenhuma, não explica nenhuma motivação dele pra fazer as coisas que ele fez, nenhum sentido, nenhuma lógica. É tudo muito ruim, é tudo muito patético. O filme, ele dá um certo momento que ele não explica absolutamente nada e vai pra um caminho muito ruim. Mas eu acho que é isso. É isso ou não é, galera? O que vocês acham? Vão deixando nos comentários. Quem quiser aí, é claro. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.